Falei 3 coisas, né? Louvar, orar e vamos ler. Está abençoado. Romanos 7,7 diz assim, o título: a lei opera em nós a morte. Romanos 7,7. Diz assim, fiquem de pé, igreja, que puder. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado, porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, isso ou não faço eu, mas o pecado que habita em, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo no meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Senhor, fala conosco neste momento, nos ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentados, ocupe as vossas mãos e batam as melhores palmas, bem alegre. Igreja do Senhor, a palavra de Deus hoje, ela vem trazer para nós um ensinamento que muitas vezes não dá, a pessoa nem entende, o que Paulo quis falar, colocando sobre a lei, colocando, para nós esses pensamentos, de pecado, para nós entendermos a nossa natureza humana, amém? Tá? Ele começa a fazer o relato primeiro de quando o homem não conhecia os seus pecados diretamente, porque o homem foi feito a essência da bondade, a essência da bondade de Deus, amém? Porque Deus não fez o homem mau, mas Deus deu uma ordem ao homem, dizendo ao homem que não comesse da árvore do fruto da ciência do mal e do bem. Quer dizer, enquanto o homem não conhecia a desobediência, o mal não estava na vida dele, amém? Ele viveria uma vida tranquila, em paz, não teria ódio, não teria ira, não teria ganância, e não teria enfermidades também, nada disso estaria sobre o homem. Mas quando o homem desobedeceu, a essência da carne, que o homem do pó foi feito, esteve sobre o homem. Por que essas árvores da ciência do bem e do mal? Porque a árvore da ciência do mal trazia a parte pela qual Deus pegou o pó e formou o homem, mas Deus colocou sobre o homem a sua imagem, a sua semelhança através do fôlego de vida.
através da alma, a qual veio de Deus, que é a essência da bondade. E Deus então ordenou: não coma desse fruto. Posso comer de todos os outros frutos que existem no paraíso, todos, tá? Menos esse fruto da árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da vida que estava do lado. Esse também você pode comer, é o tempo de se comer, mas não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Olha que a árvore do amor, a árvore da vida, estava do lado da árvore da morte, mas o homem, ele não cobiçava a árvore da vida, ele cobiçava mais a árvore da morte, porque a árvore da vida não era proibido comer. Se ele sentisse vontade, ele poderia comer de todos os frutos que estavam no jardim do Éden, mas não poderia comer daquela árvore. Então, a vontade de desobedecer, a curiosidade do homem de saber, de fazer aquilo que não lhe é permitido, levou ao pecado. E o homem pecou, e a carnalidade entrou, e o primeiro grande prejuízo disso foi dois pecados terríveis: a inveja, que levou à morte, né? A inveja de Caim contra Abel, que levou até mesmo a assassinar seu próprio irmão. Foi o primeiro grande prejuízo, né, da revelação do pecado através do homem, porque quando Adão e Eva pecaram, Deus os tirou do paraíso, colocou para ele o que havia prometido: se comesse da árvore da ciência do bem e do mal, morreria, né? Colocou eles para fora e colocou tempo de vida para eles, o homem não viveria mais eternamente. Mas a primeira morte veio já logo quando Caim, com inveja do seu irmão Abel, o matou. Então nós vamos ver que a desobediência leva à morte. E Paulo começa a fazer uma revelação incrível aqui, porque quando Deus, né, chegou àquele ponto de se arrepender de fazer o homem, porque o homem estava tão violento, tão prostituto, né, se dava casamento. Porque ele fala se dava casamento, não é que vivia casando como a gente, não. Se dava casamento, quer dizer, ele vivia trocando de mulher, viu? Era uma prostituição só, o homem na terra, fora a ganância, a morte, porque se o homem se irmasse de ter a mulher do outro, ele era mais forte, tomava força. E tinha muitos filhos de gigantes daquela época, que se chamavam de gladiadores, que aproveitavam o seu porte físico para poder explorar os mais fracos, né? E Deus olhou e não se agradou daquilo, e resolveu tirar toda vida sobre a terra. Deus destruiria todo mundo, a terra ia ficar de novo vazia, sem um ser vivente. Mas Deus, olhando, viu ali Noé e resolveu poupá-los. E vamos adiante, chegamos a Abraão. Abraão foi o escolhido para que Deus colocasse um limite sobre o homem, amém? Né? Porque o homem, ele tinha a essência do bem e tinha a essência do mal. A essência do bem vinha de Sete, né? Através ali de Adão e Eva, que nasceu, mas ainda vinha a essência do mal por causa da desobediência de Adão e Eva. E Deus queria colocar uma revelação de como o homem deveria se portar. E Deus se revelou novamente a Abraão, né? Porque depois de Adão e Eva, Deus não havia se revelado a não ser a Noé, e agora se revelava a Abraão, dizendo: Abraão, farei de ti uma grande nação. De vocês sairá a nação de Deus, o meu povo, que se chamará pelo meu nome. E Deus então assim fez vir Isaac, né? E de Isaac Jacó, e de Jacó, através de José, aquele povo desceu, o povo hebreu, que foi chamado, desceu ao Egito. Ficando no Egito, esqueceram de Deus novamente, mas Deus havia preparado alguém especial, Moisés, né? Que não se esquecia de Deus, que aprendeu a história do Senhor através desde a saída, né, ali daquele povo que desceu ao Egito, do que aconteceu com os pais, né, ali de Moisés, tudo contado do seu descendente de Jacó, de Isaac, de Abraão. E Moisés foi então dado responsabilidades
para trazer um ensinamento para nós. Porque, amados, até Moisés não havia nada escrito, nada que nos trouxesse a revelação dos acontecidos, amém? Se nós temos a palavra hoje de Gênesis até Deuteronômio, que são 5 livros da Bíblia, é o começo, desde a fundação do mundo, né? Quando Deus viu que a terra ia ser forme, vazia, até o momento que aquele povo atravessa o Jordão para entrar na terra prometida, não havia nada escrito. Deus chamou Moisés e revelou a Moisés, amém? Os 5 livros que nós conhecemos de Gênesis até Deuteronômio é todo escrito por Moisés. Há uma importância muito grande sobre o profeta Moisés. Ele nos esclareceu coisas que os cientistas já tentaram debater, rebater, desmentir, não conseguiram, que é a natureza humana, amém? Tentaram de todo jeito, mas a lógica fica no que Deus revelou, de que Ele fez todas as coisas, amém? Da criação da humanidade. Foi revelada por Moisés. Moisés, através do Espírito Santo, escreveu esses 5 livros inspirados, e ali Deus também revelou o pecado para o homem, que até ali o homem não sabia, o homem vivia pelo seu instinto, amém? E só praticava cada vez mais coisas erradas, porque ele era um homem carnal. A parte espiritual já havia sido tirada, poucos conseguiam manter, amém? Então, quem é carnal, a tendência é ser o quê? Egoísta, né? Quem é carnal, a tendência é ser uma pessoa que vive na prostituição, não se contenta só com a sua esposa, ou não se contenta só com o seu esposo, amém? Não se contenta de viver a sua vida normal, quer sempre mais, não atura ninguém, deixa o ódio florar e quer matar, tirar a vida daqueles que o prejudica, e para ganhar alguma coisa até tira a vida de alguém para poder passar por cima daquela pessoa. Isso são procedências carnais. E Deus então, através de Moisés, revelou os 10 mandamentos, amém? E através dos mandamentos ele disse: não matarás, amar a Deus sobre todas as coisas, não cobiçarás a mulher do próximo, E foi colocando: não adulterarás, não roubarás, Foi colocando os mandamentos. Mas para que o mandamento fosse cumprido, Deus determinou, a lei. Porque quando o mandamento veio, ninguém deu muito crédito. Não pode matar. Mas o que vai acontecer se a gente matar? Aí saiu: com ferro fere, com ferro será ferido, Aquele que matar morreria também, amém? Começou a se criar uma lei até dura, tá? Chegou ao ponto, meus amados, que se você matasse o filho de alguém, a pessoa não ia e matava quem matou o filho, não, matava o filho do outro a qual ele matou. Olha só que coisa terrível acontecia. Imagina, um pai, uma pessoa tirava a vida aí aquele pai, em vez, já é errado ter que matar a pessoa que matou, seria, a condenação por morte, mas eles iam e matavam o filho daquele que matou. Fazia aquela pessoa sentir a mesma dor que o pai havia sentido. Olha que coisa horrível. E o filho, que não tinha nada a ver com isso, que não foi ele que matou, pagava pelo que o pai fez, E a lei começou a ser muito dura, Mas tinha que acontecer essa lei dura para que se revelasse para o homem o que era errado, para que o homem começasse a sentir as suas próprias misérias e começasse a ver que o erro estava nele, que ele tinha que mudar. Ele tinha que ter uma mudança na vida dele. Aí Paulo começa a falar essa palavra hoje, uma palavra até dura, para nos mostrar a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal. E se nós não entregarmos nossa vida na mão de Deus, de Jesus, nós não somos transformados. Praticamente Paulo diz aqui que nós de nós mesmos, nós não conseguimos ser bons, amém?
que nós de nós mesmos não conseguimos obedecer, irmão. Nós só obedecemos quando entregamos a nossa vida na mão de Deus, na mão de Jesus, porque é o intercessor entre o homem e Deus. Então tem que entregar na mão de Jesus, que intercede por nós, junto ao Pai, para nós podermos ser perdoados e não pecarmos mais, para termos a transformação. Vamos ler então o que ele diz aqui. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Quer dizer, a lei não é pecado, mas a lei revelou o pecado para que todos pudessem sentir as suas misérias e não quisessem praticar mais o pecado. Amém? Mas só que isso só não bastava, Carla, porque as pessoas sabiam que não devia, mas o desejo da carne é tão forte que mesmo ele vendo que não deve, ele não consegue resistir à tentação e cai em tentação. E quantas pessoas pela carnalidade destrói o seu lar, destrói a sua família, né? Destrói. Nós tivemos aí um caso de uma jovem, né, que saiu muito nos meios sociais aí de comunicação, no celular, muita gente falava nisso, minha filha então comentou também, né, com a gente, que ela saiu de uma festa e um homem casado, com filho, bombeiro, trabalhando de segurança, em vez de guardar aquela jovem, ele a estuprou e a matou e destruiu a vida dela, a vida dele, a vida da família dele. Você vê como é que é. A lei existe, a lei do homem existe, de que ele foi preso. Mas e aí? Evitou que ele fizesse? Não. O que faltou ali? O Espírito de Deus. Faltou ali a mansidão de Deus, a entrega total a Deus, e jamais ele daria ênfase àquela carne e não cometeria aquele assassinato. Quem quer dar glória a Deus? Então Paulo diz, a lei é pecado? Não, ela foi criada para você não praticar, mas só a lei evita de você praticar? Não, só existe um, que é Jesus, e isso tem que ser verdadeiro, porque não é da boca para falar. Por que muitas coisas erradas estão acontecendo na igreja? Porque os pastores estão se suicidando, porque as irmãs dentro da igreja estão se prostituindo com pastores. Esse pastor foi preso pelo celular, o Zap, marcou encontro com a menina de 13 anos, tá? A menina vendo o pastor falar que falou para a mãe deu corda. Quando ele foi se encontrar, quando a polícia estava lá, pegou ele. Pastor. Mas pastor, e agora? Para vocês verem, você acha que isso é pastor? Não é. Por quê? Porque quando nós nos convertemos verdadeiramente, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos mais adiante, eu vou explicar por que esse pastor caiu em tentação. A palavra ensina. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Quer dizer, a lei que nos trouxe a razão do pecado. A gravidade do pecado vem através da lei, quando nós sentimos a nossa miséria, de que se eu mato, eu posso até morrer por isso, ou vou preso não sei quantos anos, eu posso levar uma surra, porque há erro nisso, e há uma cobrança contra o que eu pratico de errado. E diz mais aqui, porque eu não conheceria a concupiscência. Quer dizer, a concupiscência é a vontade da carne, se a lei não dissesse não cobiçarás. Quer dizer, aí ele bota um exemplo do mandamento: não cobiçarás a mulher do seu próximo. Não cobiçarás a mulher do seu próximo. A mulher do seu próximo, muitas vezes a pessoa pensa assim, eu não posso cobiçar uma mulher casada. Não é isso que Deus quis falar. Vocês sabem que naquela época todas as mulheres eram prometidas a alguém. Quem crê da glória a Deus? Desde pequena ela era prometida a alguém. Nascia e os pais já arrumavam um jovem e ela crescia sem estar agarrada com aquele jovem. Quando chegava na idade, eles se conheciam, havia um tempo de conhecimento, e então aquele jovem deixava a casa do seu pai e a jovem também se uniam para formar uma
família, amém? Então, quando Deus falou, não cobiçarás a mulher do seu próximo, é a todas as mulheres que não são sua, amém? Você só pode querer a sua mulher, e quando chegasse naquele tempo de ser dado a ele, para ele então se casar, quem crê na glória? O homem tinha que matar todo o desejo carnal, e a mulher também não poderia ser prostituta. Então, não cobiçarás. Através do não cobiçarás, que o homem conheceu que não deveria fazer, mas isso não fez com que o homem pudesse dizer não a essa vontade carnal. Vamos mais um pouquinho, vai mostrar o desejo da carne é muito forte, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Quer dizer, antes eles faziam por instinto, não sabiam o que era pecado, agora eles fazem por maldade, porque sabem o que é pecado, mas mesmo assim não diz não ao pecado, continua querendo pecar. Nós sabemos quem é o pecado agora? Satanás. E quem nos induz a pecar? Satanás. Devemos pecar, igreja? Não devemos pecar. Mas até ali, eles só conheciam a lei. Hoje nós conhecemos, não a lei, mas conhecemos aquele que nos perdoa e aquele que foi revelado, que nos leva a ser pego na lei, que é Satanás. Porque ele quer que o homem seja destruído, enquanto Deus quer que nós vivamos, que nós sejamos felizes, abençoados. Satanás quer que nós sejamos amaldiçoados, amém? Então, começamos a entender, porque Deus começou a revelar, Moisés veio até ali, revelou uma parte, depois os livros continuaram sendo escritos, livro de Josué, depois de Josué veio livros, ali de Samuel, e fomos vindo ali juízos todos, e fomos chegar, até agora os Novos Testamentos, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro e o final, o Apocalipse, que é a cobrança total de todos os erros do homem, amém? Então vamos aqui. E se em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri. Quer dizer, enquanto vivia sem lei, ele não estava morto, porque ele não achava que era pecado, ele fazia pelos seus desejos, pelo seu instinto. Então é como se o homem até ali não fosse um homem racional, fosse um homem animal, porque ele fazia o que ele bem sentia vontade da carne. E Paulo vai explicar isso aqui, porque para fazer o que está escrito aqui tem que ser um homem que não tem domínio próprio, e quem não tem domínio próprio não é um homem racional, é um homem animal, porque quem faz por instinto é o animal. Um homem irracional, que é um animal. O homem já é um animal, mas não é um homem racional, é um homem irracional, que é um animal, amém? Que nós conhecemos por animal, que é os bichos. Nós também somos animais, mas homem, Diz aqui, o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Quer dizer, o que era para me livrar do pecado, me trouxe a morte. O que era para mim não praticar o pecado, me trouxe mais desejo. Aí nós vamos voltar lá em Gênesis de novo. O que Deus falou, não coma desse fruto, que se comeres morrerás, era para fazer com que Adão e Eva não comessem. O que levou eles a comer? O desejo. O que era para livrar eles de não comer, para obedecer, levou eles a comer e desobedecendo. Até hoje é assim, tudo que é impossível, que é difícil, o homem procura fazer. Tem até um ditado no mundo que diz que tudo que é difícil é mais gostoso. Já ouviu falar isso? Tudo que é, que é errado, tem uns que falam, em vez disso, tudo que é errado é bom. Isso é mentiroso. Tudo que é errado leva à destruição e à morte, mas a prazer carnal, olha aí, igreja, vocês pensam assim, errar é só você chegar ali, estuprar alguém, como esse homem foi lá e matou a menina, acabou com a vida. Olha, eu cansei de ver pessoas que desciam comigo, pegavam o trem comigo, e muitas vezes a gente tinha que ir pendurado no trem, porque não tinha lugar para entrar, mas a gente ia quando chegava na estação, as pessoas jogavam a gente para dentro, as pessoas subiam na janela do trem, ia lá para cima andar e morria queimado lá em cima. Isso é a pessoa não ter nenhum controle sobre a sua vontade carnal, o que eles chamam de adrenalina, e na verdade é um verdadeiro suicídio, amém? Quantas pessoas estão com problema,
Aí, eu vou acabar com a minha vida, quando na verdade ele está destruindo o que mais digno e belo e maravilhoso Deus deu, que é a vida. Sem a vida não somos nada. Se somos alguma coisa é porque temos a vida dada por Deus, e somente através de obedecermos a palavra de Deus, de sairmos do estágio carnal, nós seremos espiritual para viver para sempre. Diz aqui também, assim, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Olha só, o pecado tomando ocasião pelo mandamento, está quase culpando o mandamento, porque o mandamento trouxe desobediência. A desobediência está na natureza carnal do homem. Está na natureza. Tudo que o pai diz não faz é que a criança vai fazer. Tudo que todo mundo diz não deve fazer, que você procura fazer, porque é a natureza humana. Desobedecer foi o que levou Adão e Eva à desobediência. Amém? E Paulo fala mais: logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Quer dizer, ele é mau, mas ele é bom porque nos faz enxergar. Quando nós enxergamos, mas o que faz o homem desobedecer enquanto ele é carnal? Agora eu quero que você me diga. Para nós enxergarmos, para nós podermos ver, nós temos que ter o quê? Luz. Amém? Mas quem vive na carne vive em trevas. Ele não enxerga, ele não consegue ver os prejuízos, porque ele leva pelas condições carnais, de adrenalina, daquilo que não vai acontecer comigo. Você vê que o jovem entra no mundo do crime, entra no mundo da marginalidade, começa ali com um viciozinho, outro viciozinho, e acha que nunca vai acontecer com ele. O colega morre, mas é ele que deu mole, a outra, porque as trevas encobrem a verdade, e a pessoa não sente o seu erro para sair do que é mal. Amém? Nós não conseguimos ver, a gente só vê na hora da destruição, e muitas vezes é tarde. Quando você está lá no começo, não, eu vou beber só um pouquinho, daqui a pouco você está na miséria, na sarjeta, alcoólatra. Eu vou cheirar só um pouquinho, eu vou fumar maconhazinha, porque daqui a pouco você está um drogadão tremendo e você não tem mais dinheiro para comprar. Aí você vai trabalhar para lá e também chega lá viciado, vai gastar tudo lá no vício e vai ficar devendo. Daqui a pouco você está no pó morto, ou está roubando e está preso, e acabou sua vida porque você não quis enxergar, porque agora só vive em trevas quem quiser, porque a luz veio esse mundo, o verbo se fez carne, e a luz veio iluminar aqueles que querem ver. Aqueles que não querem continuam se escondendo nas trevas. Amém? Logo tornou-se o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que o mandamento do pecado fosse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. A lei é parte espiritual para não pecar, mas a carne acaba nos fazendo praticar o que nós não queremos. Olha o que ele vai dizer aqui, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso eu faço, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Olha só o que ele quer dizer: eu não quero pecar, mas a vontade da carne me leva a pecar. Eu sei que não devo, mas mesmo assim eu não consigo dizer não, porque eu vivo em trevas, eu vivo em carne. Por isso que quando Nicodemos procurou Jesus, ele disse: quem é nascido da carne vai fazer a vontade da carne, mas quem é nascido do Espírito, a luz brilha e vai fazer a vontade do Espírito, não peca mais. Ele diz não, e Jesus corta os laços, liberta, para que você vença a vontade da carne. Amém? Glórias a Deus. Então diz aqui, vamos lá:
E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então o que ele quer dizer? Que a gente sabe que não devemos, mas não resistimos às paixões da carne, né? Tanta gente ama a sua esposa, gosta da sua esposa, mas quando chega uma mulher bonitinha, piscou o olho para ele e pronto. Ele esquece que ama a esposa e sai com a aventura e nem fica com a bonitinha e nem fica com a sua esposa que ama e fica sozinho chorando, se lamentando porque não disse não à carne. Amém? Né? E isso ainda tem conserto. Agora imagina aqueles que morrem no pecado, aqueles que sabem que não devem andar pelado, não deve beber, não deve fumar, não deve andar produzido, estar na igreja todo produzido, com mini saia, mostrando sua carne, vai para a praia, vai para o futebol, sabe que não deve, mas diz não tem nada a ver, porque Deus é muito bom e pratica o erro e se morrer vai para o inferno. Olha que coisa triste. O Senhor está revelando que nós ainda temos chance ainda, estamos vivos, e depois, será que teremos chance? Olha o que diz aqui, ó. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Olha, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em... Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quer dizer, eu sinto prazer naquela lei de Deus, de ver que é errado, mas não consigo eu não fazer. Isso quer dizer uma coisa, é muito fácil olhar o erro dos outros, mas tu olha o teu próprio erro, né? Olhar os outros, a lei condena, você sente prazer, mas você mesmo não tem controle sobre você. Amém? Por isso que Jesus não veio julgar, porque ele veio se fazer homem para mostrar a fraqueza da carne. A fraqueza da carne é grande, igreja. E diz aqui: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e que me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Se com a carne nós servimos a lei do pecado, isso quer dizer que nós não devemos mais viver em carne, temos que viver em espírito. Amém? Porque se nós vivemos em espírito, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. E o único que pode nos transformar em espiritual é quem? Jesus, que já perdoou o nosso pecado. Ele interrompe a nossa carne e diz: não, dos teus pecados não me lembrarei mais, para que você não fique se achando toda a vida pecador. Tem gente aí, crente, que ainda diz: é minha natureza humana, que é dar desculpa de que faz por causa da carne. Mas isso não é desculpa, porque Deus enviou seu Filho para que todo pecado na carne fosse para a cruz ser crucificado, e hoje ele perdoa os teus pecados, interrompe a sua vontade carnal, para que você não viva mais em carne, mas viva em espírito. Então não tem mais desculpa. Por isso que nenhuma condenação há para quem está em Jesus Cristo, porque ele interrompeu. Eu cheirava, eu prostituía, eu matava. Agora você é um novo homem, uma nova mulher, não mais nascido da carne, mas nascido do... E que vocês recebam essa palavra. Não deixe a lei te condenar, porque Jesus já te perdoou. Porque tem gente que pega a lei da condenação e se justifica naquilo e vai pecando até a morte. E se você pecar até a morte, aí você não vai ser mais justificado, você vai morrer e vai para o fogo do inferno, porque aquele que te leva a pecar até a morte já foi revelado. A luta não é contra a carne
nem contra o sangue, mas contra as potestades, principados do mal. E ele veio matar, roubar e destruir. E você está fazendo o que ele deseja, que é a vontade da carne, que vai ser pego na lei, que no grande dia, hoje o juiz é advogado, mas em breve ele será juiz e vai aplicar a lei que vai te condenar ao fogo do inferno. Receba essa palavra e bata um palmo. Tem alguém para aceitar Jesus nessa noite? Tem? Alguém desviado? Tem? Tem alguém para aceitar Jesus? Tem alguém desviado para aceitar Jesus, igreja? Vou fazer mais um pouquinho só a pergunta. Tem alguém para Jesus? Hein? Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus dormiu comigo. Eu venho como estou. Tem alguém para Jesus?